Antes que o mundo soubesse seu nome, antes da batina branca e do peso da igreja repousarem sobre seus ombros, existia apenas um menino. E antes mesmo que esse menino sonhasse com um destino tão grandioso, havia uma casa simples, discreta, em uma rua operária de Dalton, Illinois. Nada nela chamava a atenção. Sem colunas altas, sem jardins extravagantes, só uma varanda antiga que rangia com o tempo e com as orações de uma mãe. Dentro daquela casa comum havia algo sagrado, invisível aos olhos do mundo, mas profundamente conhecido por Deus. Robert Francis Provost era o mais novo de 3 irmãos, criado em um lar onde o silêncio parecia estar cheio de reverência. A mãe, Mildred Agnes Martinez Provost, era uma mulher de poucas palavras, mas sua presença preenchia cada cômodo com uma paz firme e discreta. Ela se levantava antes de todos, preparava o café da manhã, enquanto sussurrava orações entre uma colher de aveia e um copo de suco. Seus pedidos não eram por sucesso ou riqueza. Ela rezava por bondade, sabedoria e fé para seus filhos. O pai, Louis Marius Provost, era um homem íntegro, veterano da Segunda Guerra e educador público. Nunca precisou levantar a voz para ser respeitado. Ele ensinava com o exemplo, servir, liderar e permanecer fiel, mesmo quando ninguém estava olhando. Foi nesse ambiente silencioso e cheio de sentido que o pequeno Robert começou a perceber o invisível. Enquanto os irmãos brincavam no quintal ou jogavam bola na rua, ele ficava dentro de casa, transformando panos de prato em vestes litúrgicas e o tablado de passar roupa em altar. Erguia um biscoito com as mãos trêmulas, como se fosse a hóstia, e murmurava palavras que mal compreendia, mas que sentia no fundo da alma. Os irmãos riam, às vezes reviravam os olhos, mas Mildred não. Ela apenas observava da porta, em silêncio, com os olhos marejados. Nunca precisou dizer nada. Ela ouvia o que ninguém mais ouvia. O coração daquele menino, já tão sintonizado com o eterno. Não houve sinais grandiosos, vozes do céu ou milagres. Apenas constância. Robert servia a missa todos os domingos, sem nunca reclamar. Ficava depois para limpar, polia os castiçais com cuidado incomum e dobrava os panos do altar como se fossem relíquias. Um dia, o pároco comentou com Mildred: "Esse seu menino tem uma quietude nele, como se escutasse algo que a gente não consegue ouvir." Ela apenas sorriu, como quem já sabia. A paróquia de Santa Maria da Assunção, na cidade vizinha, se tornou um segundo lar para ele. Os vitrais coloridos, o cheiro do incenso, a luz morna das velas, não eram símbolos, eram amigos. Ele entrou para o coral e sua voz ainda infantil se misturava aos hinos que ecoariam em sua memória por toda a vida. A música o elevava, puxava sua alma para algo maior. Voltava para casa cantarolando, misturando melodias sagradas com os deveres de matemática. Equações e notas se entrelaçavam em sua cabeça. Os pais nunca o pressionaram para seguir o sacerdócio. Louis, prático como era, sonhava com profissões estáveis. Mas Mildred via os sinais, como quem lê um livro sagrado em silêncio. Ela percebia no modo como ele se ajoelhava ao lado da cama todas as noites, sem ninguém mandar. No tempo que ele permanecia na igreja depois da missa, sem pressa de ir embora. No olhar que lançava para o céu durante as tempestades, como se procurasse por algo que só ele conseguia enxergar. A vizinhança os conhecia como gente boa. Aqueles que levavam comida aos doentes, que ficavam para limpar depois dos eventos, que não buscavam palco, mas estavam sempre ali quando precisavam. Ninguém imaginava que o caçula daquela família simples um dia estaria na sacada da Basílica de São Pedro, abençoando o mundo como Papa Leão XIV. Mas, de certa forma, tudo isso já existia antes, escondido nos pequenos gestos sagrados de uma vida comum. Nas noites quentes, depois do jantar, a família se reunia na sala. Os meninos faziam lição de casa na mesa, enquanto Louis lia o jornal e Mildred tricotava ou lia seu livrinho de orações. Às vezes rezavam o terço juntos. Cada conta era um passo rumo ao eterno. A voz de Robert, ainda infantil, diminuía o ritmo durante a Ave Maria, como se saboreasse cada palavra. De vez em quando olhava para a mãe e no rosto sereno dela via o reflexo da fé que estava crescendo dentro dele. Uma noite, quando tinha uns 10 anos, Robert não conseguiu dormir. O som distante de um trovão cortava o silêncio do bairro.
Ele foi até a cozinha, onde Mildred lavava a louça sob a luz suave do balcão. Ela se virou, surpresa, secou as mãos e se ajoelhou ao lado dele. Não consigo parar de pensar na igreja, sussurrou ele, em Jesus, no Padre, em tudo isso. E então, ela o acolheu nos braços, como uma mãe que já sabia. Ela não precisava de palavras para entender o que nascia ali, porque o coração de uma mãe reconhece quando Deus escolhe um filho. E naquele instante silencioso, uma história começou. Não a de um futuro papa, mas a de um menino que nunca deixou de ser, acima de tudo, o filho de Mildred. Ela se aproximou devagar e o acolheu com um gesto terno, a cabeça dele repousando sobre seu ombro. Isso não é algo ruim de se pensar, meu amor, sussurrou ela com doçura. Quando Deus fala aos corações pequeninos, ele não grita, ele sussurra, e então pousou a mão no peito dele. E o seu coração é muito quietinho, é assim que eu sei que você vai ouvir. Ele não respondeu, nem precisava. Naquele silêncio partilhado, algo sagrado circulou entre os dois. O discernimento de uma mãe, o despertar de um filho, uma promessa escrita não em trovões, mas em ternura. Anos mais tarde, quando Robert erguesse a Eucaristia em suas mãos pela primeira vez como sacerdote, ele se lembraria daquela noite, do trovão lá fora, do calor do abraço dela, da certeza mansa em sua voz de que ele ouviria a voz de Deus. E ele ouviu. Mas por ora, nesse capítulo de infância, ele era apenas Robert. Ainda não era padre, nem bispo, muito menos o Papa Leão XIV. Era só um menino de olhos doces, alma tranquila e uma mãe que reconhecia o sagrado se formando muito antes que o mundo pudesse vê-lo. Um dia, o mundo o veria nas telas, nas sacadas do Vaticano. Mas o céu o viu primeiro, ainda diante de um tabuleiro de passar roupa, segurando um biscoito com dedos trêmulos e murmurando uma oração que só os anjos entenderam. Foi nesse instante, oculto pelo comum, que uma vocação começou a germinar. Agradecemos por ter ficado até aqui e aberto o coração para essa história. Isso vale mais do que as palavras podem dizer. Que, ao ouvir esse relato, sua alma se eleve e seu dia se encha da graça e da paz do Senhor e do nosso querido Papa Leão XIV. A próxima parte dessa história guarda algo verdadeiramente especial e mal podemos esperar para compartilhar com você. Sua presença aqui é uma bênção, mas a história de Robert Francis Provost não pode ser contada sem falar primeiro dela. Mildred Agnes Martinez Provost nunca buscou reconhecimento. Ela atravessava o mundo com passos discretos, mas deixava marcas profundas nas almas que cruzavam seu caminho. Nascida em Chicago, em 1912, filha de Joseph Martinez e Louisa Beck, Mildred carregava no sangue o calor e a fé firme de suas raízes espanholas e crioulas. Sua herança lhe ensinou cedo que fé não era algo que se vestia aos domingos, mas o próprio ar que se respirava todas as manhãs. Seus pais haviam deixado Nova Orleans com quase nada, além da fé católica enraizada e a esperança por uma vida melhor. Em meio a 5 irmãs, em uma casa simples e vibrante de orações, Mildred cresceu rodeada de cantos litúrgicos, afeto e generosidade. Aprendeu a cantar antes mesmo de escrever o próprio nome. Sua voz suave, um soprano delicado, era sua forma silenciosa de resistir ao ruído do mundo. Aquela casa modesta pulsava vida. O cheiro de pão fresco aos sábados, o rosário guiado pela mãe ao entardecer, as risadas que subiam ao céu como incenso. 2 de suas irmãs seguiriam a vida religiosa. E embora Mildred tivesse escolhido outro caminho, sua santidade jamais foi questionada por ninguém. Para ela, o mundo era lugar de serviço, não de conquista. Lugar de doação, não de posse. Seus professores notavam sua inteligência e sua calma mesmo em momentos difíceis. Uma freira idosa certa vez lhe disse: Mildred, você tem o tipo de fé que transforma dias comuns em dias santos. Talvez esse tenha sido o maior elogio que ela aceitou na juventude. Mildred concluiu o mestrado em educação, um feito raro para uma mulher de sua época. Tinha um amor por livros quase devocional. Depois de formada, tornou-se bibliotecária no Colégio Católico Mendel, em Chicago. Lá, encontrou sua missão: guiar mentes jovens com sabedoria e virtude. Mas era sua presença, mais do que sua profissão, que tocava as pessoas.
Professores e alunos lembravam de como ela interrompia o trabalho para acender uma vela na capela ou cantarolar suavemente entre os livros, com os olhos em outra direção, como se estivesse em conversa íntima com o céu. Durante seus estudos na Universidade DePaul, conheceu Louis Provost. Ele era reservado, sério, com uma dignidade natural e origens franco-italianas. Como ela, acreditava que a fé se vivia, não se exibia. Casaram-se após a graduação e foram construir sua vida em Dalton. Tornaram-se pilares da paróquia de Santa Maria da Assunção. Mildred dirigia o coral, liderava a sociedade do altar e do rosário. Louis ensinava catecismo e coordenava projetos da igreja. A rotina deles era feita de pequenas renúncias, sempre em harmonia. Com o nascimento dos filhos, ela trouxe essa mesma entrega silenciosa para a maternidade. Primeiro veio Louis Martin, depois John Joseph e, por fim, Robert Francis, o caçula. Cada um era um presente para ela. Mas Mildred sempre dizia que Robert tinha o coração mais manso. Desde o nascimento, sentia nele algo diferente. Não era superioridade, mas uma suavidade, como se a alma dele já escutasse um chamado maior. Ela nunca o incentivou a seguir o sacerdócio, nunca sugeriu nada em voz alta. Apenas orava sobre ele, em silêncio quando ele dormia. Deslizava os dedos pelas contas do rosário e suas ave-marias sussurradas pareciam envolver o menino como um manto de graça. Ela rezava por todos os filhos, pedindo que se tornassem homens bons e justos. Mas com Robert havia algo a mais, algo que ela mesma não sabia nomear. Adorava observá-lo na missa, o olhar fixo no altar, os gestos pequenos, as mãos unidas com tanto cuidado. Gostava de vê-lo ficar mesmo quando todos já haviam saído, ou sentar-se sozinho para acender uma vela, com o rosto iluminado pela chama. Havia tanta devoção naquele menino que, às vezes, ela chorava só de ver. Certa noite, quando ele tinha por volta de 9 anos, ela o encontrou na sala de jantar transformando a mesa em altar. Drapejou uma toalha nos ombros e alinhou os brinquedos como fiéis. Ela permaneceu à distância, sem interromper, só observando, o coração tomado por uma certeza profunda. Naquele instante simples, cheio de imaginação infantil e fé genuína, Mildred viu aquilo que o mundo só enxergaria décadas depois, o início de uma missão sagrada. Na penumbra do corredor, ela observava em silêncio enquanto ele erguia um biscoito com solenidade, murmurando palavras suaves demais para serem ouvidas. Não o interrompeu, nem mesmo deixou que ele percebesse sua presença. Apenas uniu as mãos, o coração apertado num misto de orgulho e medo. A fé de Mildred nunca foi feita de gestos grandiosos, mas de uma constância serena. Ela acreditava na santidade dos gestos pequenos. Acender uma vela, colocar flores no altar, sentar ao lado de alguém enlutado, ensinar às meninas da paróquia os hinos marianos com a entonação certa. Acreditava que nenhuma oração se perdia, que nenhum gesto de bondade era em vão. Ela vivia sua fé de um jeito tão verdadeiro que seus filhos a sentiam apenas ao vê-la entrar num cômodo. Sua voz era seu presente a Deus. Diziam que sua Ave Maria emocionava até os que há muito haviam deixado de crer. Cantava em casamentos, funerais, festas litúrgicas. Sua voz subia pelos tetos como uma oferenda invisível. Às vezes, cantava baixinho enquanto cozinhava ou limpava, e Robert parava tudo só para escutá-la, como se sua mãe carregasse um segredo que ele precisava decifrar. Em 1941, ainda jovem, ela se apresentou no Festival de Música de Chicago e foi aplaudida de pé. Mas para Mildred, nenhum palco se comparava à simplicidade do coro da igreja de Santa Maria. Ali, cantava para um só ouvinte. E nesses momentos, sentia-se como se estivesse à porta do próprio céu. Mesmo com o passar dos anos, à medida que os filhos cresciam, ela mantinha a fé no centro da casa. O jantar era sempre em família, com oração antes e depois. Aos domingos, missa era sagrada, mesmo sob o vento cortante de Illinois. E todas as noites, ela visitava cada quarto, traçando o sinal da cruz na testa dos filhos adormecidos. Nem sempre era fácil. As contas se acumulavam, as doenças vinham sem aviso.
As decepções se insinuavam sorrateiras com o tempo, mas Mildred enfrentava tudo com a mesma paz inabalável que carregava desde menina. Era o tipo de mulher que não precisava elevar a voz. Sua presença por si só transformava o ambiente. E enquanto Robert crescia, ela notava o quanto ele absorvia tudo ao redor. Observava o pai com atenção, imitava o modo como Louis falava com os vizinhos, como se ajoelhava na missa. Mas também havia algo diferente. Seus olhos muitas vezes miravam o alto, como se buscassem algo além do que se podia ver. Ela via seus jogos se transformarem em pequenas liturgias. Sua alegria não estava em vencer, mas em servir, colocar a mesa, carregar as sacolas, ajudar a empilhar as cadeiras da igreja sem que ninguém pedisse. Mildred o acompanhava com um misto de espanto e ternura, como quem já conhecia o desfecho da história que se desenrolava diante dos olhos. Numa dessas tardes, quando ele tinha 12 anos, sentaram-se juntos na varanda, enquanto o céu se pintava em tons dourados e roxos. Ele estava calado, mãos pequenas cruzadas no colo. "Mamãe", sussurrou por fim, "você acha que Deus fala com as crianças?" Ela sorriu com doçura e pousou a mão sobre a dele. "Acho que ele fala com elas mais do que com qualquer outro, porque as crianças ainda sabem escutar." Ele apenas assentiu e encostou a cabeça em seu ombro. Ela não perguntou o que ele havia escutado. Não precisava. No silêncio que os envolveu, sabia que algo sagrado já se depositava no coração do filho. Anos depois, após a morte dela, Robert ainda choraria ao lembrar daquela noite, da voz serena, do modo como ela sempre compreendia sem precisar de explicações. Mas naquele instante, ela apenas o acolheu em seus braços, rezando em silêncio, enquanto as primeiras estrelas apareciam no céu, como pequenos sinais de que, mesmo na escuridão, a luz sempre encontra um jeito de brilhar. O coração de Mildred era um santuário escondido, um lugar onde ela depositava seus filhos aos pés da Virgem, todos os dias. Ela não sabia o que o futuro traria. Não ousava sonhar com batinas brancas ou praças em Roma. Só sabia que havia recebido um filho com alma mansa e confiava que Deus cuidaria do resto. E foi nessa confiança serena, nesse amor profundo e sem reservas, que ela não apenas criou um menino, mas formou um pastor, um homem que um dia carregaria não só os anseios de uma família, mas as orações do mundo inteiro. Naquela manhã fresca de outono em Dalton, Illinois, o bairro parecia dourado sob as folhas que caíam. As crianças corriam pelas calçadas, chutando montes de folhas para o alto, rindo com liberdade. Mas dentro da casa de tijolos simples, numa esquina qualquer, Robert Francis estava sentado à mesa da cozinha, cotovelos apoiados, mãos unidas sob o queixo, olhos fixos nos raios de sol que dançavam no chão. Enquanto os irmãos disputavam uma partida de taco do lado de fora, ele permanecia ali, cantarolando baixinho e desenhando cruzes e cálices nas margens do caderno. Havia algo de diferente nele, e todos pareciam notar, mesmo sem saber explicar. Na escola, os colegas às vezes zombavam. Não entendiam por que ele trocava os treinos de beisebol pelas missas durante a semana, ou por que preferia limpar os bancos da igreja a correr para casa. Chamavam-no de pequeno pregador, entre risos e confusão. Mas ele não retrucava, apenas sorria e continuava. Desde cedo, Robert sabia que tentar explicar sua fé era como tentar descrever o vento para quem nunca sentiu. Seu coração já batia em outro compasso, um ritmo profundo, feito de saudade e paz, como se estivesse sintonizado com algo maior que o mundo ao redor. Seus pais pouco precisavam corrigi-lo. Era obediente por natureza, sempre disposto a ajudar, com uma sensibilidade que transbordava nos gestos simples. Mildred enxergava isso como um presente silencioso. E talvez ao vê-lo assim, tão diferente, tão dele mesmo, ela soubesse no fundo da alma que aquela vocação nascia ali dentro de casa, sob o olhar silencioso de uma mãe que apenas confiava. Mildred sempre soube quando algo o incomodava. Bastava olhar para os olhos castanhos do filho, quando se tornavam opacos, distantes, e logo ela o encontrava em silêncio, sentado à sua pequena escrivaninha, os dedos percorrendo as contas do terço, a voz baixa, mas firme, repetindo orações. Nunca o pressionava a falar. Apenas entreabria a porta e o observava, respeitando aquele espaço sagrado. Mesmo tão pequeno, com apenas 7 ou 8 anos,
Robert carregava um tipo de quietude que o fazia parecer mais velho, como se algo dentro dele já dialogasse com o invisível. A igreja de Santa Maria da Assunção já era sua segunda casa. Todos os domingos, a família seguia junta pelo corredor central, até o banco habitual, na metade da nave. Robert caminhava logo atrás da mãe, a mão pequena entrelaçada à dela, os olhos fixos nas velas tremeluzentes do altar. Quando se sentavam, ele se ajoelhava com postura ereta, os lábios em oração silenciosa. Enquanto os irmãos se agitavam, trocavam cotoveladas ou cochichos, Robert permanecia imóvel, os olhos acompanhando o padre com a intensidade de quem assiste a algo profundamente sagrado. Assim que pôde, inscreveu-se para ser coroinha. A primeira vez que vestiu a túnica branca e amarrou a cintura com a singela corda, sentiu como se lhe fosse confiado um tesouro sem nome. Naquele domingo, acordou antes mesmo da mãe, arrumou o traje com cuidado quase cerimonial e caminhou pela igreja, com os olhos fixos no crucifixo, o coração transbordando de nervosismo e alegria. Dali em diante, ele estava na igreja quase todos os dias. Chegava cedo para acender as velas, ficava após a missa para ajudar na limpeza e até se oferecia para retirar a neve dos degraus no inverno. O padre McCarthy, certa vez, comentou com Mildred: "Esse seu menino tem algo especial. Ele não serve porque precisa, serve porque quer. Dá para ver no jeito que ele caminha." E era verdade. Robert nunca tratou suas tarefas como obrigações. Quando carregava a cruz nas procissões, ou tocava os sinos na elevação da hóstia, fazia tudo com uma reverência que encantava, enquanto outros meninos sonhavam com estádios lotados ou uniformes de bombeiro. O sonho de Robert era sagrado. Queria estar perto do altar, perto de Deus. A música também ocupava um espaço especial em sua vida, cultivada pela voz da própria mãe. Mildred cantava no coral da paróquia, e sua voz clara preenchia o templo com suavidade durante os hinos marianos e missas festivas. Quando Robert cresceu um pouco, ela o incentivou a integrar o coral infantil. Ele aceitou com entusiasmo, decorando cada hino, sua voz se unindo às demais numa harmonia delicada. Aqueles cânticos tornaram-se a trilha sonora da infância. Ave Maria, Panis Angélicos, Tantum Ergo. Mesmo depois que as notas se dissipavam no ar, ele continuava a cantarolar as melodias em casa. Ficaram gravadas em sua alma. Seus jogos infantis refletiam essa devoção crescente. Enquanto outros garotos construíam fortes ou brincavam de mocinho e bandido, Robert transformava a sala em capela, drapava uma toalha de prato sobre os ombros como se fosse paramento, alinhava os brinquedos dos irmãos em filas bem organizadas como se fossem fiéis, e recitava passagens da missa que já sabia de cor. Os irmãos riam. Às vezes reviravam os olhos, mas sempre entravam na brincadeira, ajoelhando quando mandado, abaixando a cabeça quando ele erguia um biscoito como se fosse a hóstia consagrada. Numa tarde chuvosa, Mildred ficou parada no batente da porta, observando-o enquanto ele improvisava uma homilia para os bichos de pelúcia, falando sobre amor e perdão. O coração dela se encheu de orgulho e de um leve aperto, porque ela entendia, talvez antes mesmo dele, que aquele amor pelo sagrado não era uma fase, não era algo que o tempo apagaria. Era um chamado que já se insinuava, já moldava quem ele viria a ser. Mas nem tudo era leve. Crianças podem ser cruéis. E os colegas de escola zombavam de sua piedade. Não compreendiam por que ele preferia a igreja ao recreio, ou por que levava o terço até a escola e não participava das travessuras. Às vezes ele voltava para casa calado, cabisbaixo à mesa, empurrando a comida no prato. Mas Mildred sempre percebia. Depois que os irmãos adormeciam, ela se sentava ao seu lado na cama, alisava seu cabelo e murmurava: "Deus te vê, Robbie. Ele vê tudo. Não deixe as palavras deles te fazerem duvidar de quem você é." E ele nunca deixou. Se alguma coisa, as provocações só fortaleciam sua fé. Ele sabia, mesmo tão novo, que seguir a Deus era escolher ser diferente, e aceitava isso com serenidade. Louis, seu pai, embora menos expressivo, também notava a fé silenciosa do caçula. Esperava que todos os filhos crescessem fortes, responsáveis, instruídos. Mas via em Robert algo que lhe escapava. Numa noite, após o menino dormir, Louis comentou com Mildred num tom baixo:
Esse menino tem algo dentro dele que eu nunca vi antes. Me assusta um pouco, mas me enche de orgulho. E assim, Robert crescia, estação após estação, numa casa onde a fé era vivida, não apenas ensinada. Aprendeu disciplina com o pai, devoção com a mãe, paciência com a rotina simples do lar. O som do terço rolando entre os dedos de Mildred à noite, o perfume das velas acesas no domingo, a alegria mansa de servir, tudo isso ia moldando devagarinho o coração daquele menino. Mesmo nos momentos mais comuns, ajudando os irmãos a varrer folhas do quintal, voltando da escola com a mochila pendurada no ombro, secando pratos na pia, havia nele uma serenidade diferente. Era como se já estivesse ouvindo uma voz que ninguém mais ouvia. Mildred, às vezes, o observava quando ele não percebia, maravilhada com a leveza de seu andar, com o jeito como olhava o mundo. E, em silêncio, se perguntava o que Deus estava preparando para ele. Às vezes, Mildred se pegava imaginando o que Deus estaria preparando para o filho. Em certos momentos, o coração apertava ao pensar nos sacrifícios que poderiam ser exigidos dele. Mas, no fundo, ela sempre confiava. Confiava do mesmo jeito que confiou no dia em que disse sim a Louis, no nascimento de cada um de seus filhos, nos anos difíceis que atravessou de cabeça erguida. Ela acreditava que Deus tinha um plano e que sua missão como mãe era amar, rezar e permitir que ele agisse. Anos depois, quando Robert se ergueu na sacada da Basílica de São Pedro, o mundo viu um papa. Mas Mildred viu outra coisa. Viu o menino que ajoelhava ao lado da cama toda a noite. O menino que cantarolava enquanto colocava a mesa. O menino que transformava a sala de estar em um santuário improvisado. Mesmo ali, tão pequeno, ele já começava a se tornar quem havia nascido para ser. E ela, a mãe firme e silenciosa, já construía, oração por oração, gesto por gesto, o caminho que ele trilharia. Talvez o mundo nunca soubesse seu nome, mas o céu, certamente, sempre soube. O inverno do 14º ano de Robert chegou mais cruel do que o habitual. A neve parecia se recusar a derreter nas calçadas, e o vento cortava as ruas de Dalton com um frio que transformava a respiração em nuvens brancas. Dentro da casa dos Provost, o velho aquecedor rangia em protesto, e Mildred observava a neve cair pela janela depois do jantar. Robert estava à mesa com os livros abertos, mas seu olhar se perdia. O lápis repousava entre os dedos, e os olhos sempre voltavam para a vela que ela havia acendido no aparador, a chama pequena tremeluzindo como se respirasse. Ela notou aquele jeito distante, a mandíbula tensa, os pensamentos pesando no rosto do filho. Enxugou as mãos no pano de prato e se aproximou pousando com suavidade a mão em seu ombro. Ele se sobressaltou, como se ela tivesse adivinhado o que lhe passava pela cabeça. Após um momento de hesitação, abaixou o olhar e passou os dedos pela borda do livro de catecismo. Disse com a voz firme, embora baixa, que vinha pensando, que queria entrar no seminário. O menor, em Michigan, sentia que era um chamado de Deus. O silêncio tomou o cômodo. Nem o aquecedor se atreveu a fazer barulho. Mildred permaneceu imóvel, o ar preso no peito. Tantos anos rezando por aquele momento, e agora que ele chegava, era como se o coração fosse se partir em dois. Ajoelhou-se ao lado dele, cobrindo com as mãos do filho sobre o livro. Perguntou se ele tinha certeza, se não era apenas por gostar de servir nas missas ou cantar no coral. Lembrou-o de que não era uma vida fácil, que ele teria que abrir mão de muitas coisas que os outros garotos nem pensavam em perder. Os olhos dele se encontraram com os dela. Eram os mesmos olhos determinados e serenos que ela já tinha visto tantas vezes. "Eu sei, mamãe", respondeu com simplicidade, "mas não quero mais esperar. Sinto aqui", e pressionou o peito com a palma da mão. "Sinto que, se eu não disser sim agora, talvez nunca mais consiga ouvir a voz dele." Lágrimas brotaram nos olhos de Mildred. Ela o puxou para perto, apertando-o contra o peito, os lábios roçando os cabelos dele. "Oh, Robbie, você sempre foi dele, desde o começo." Naquela noite, depois que os filhos dormiram, ela se sentou na beirada da própria cama, o terço apertado entre os dedos. Louis estava ao lado em silêncio, escutando enquanto ela lhe contava o que Robert havia dito. Ele demorou a reagir. Olhava para as próprias mãos, a testa franzida. Por fim, soltou um suspiro pesado.
Ele é jovem, talvez jovem demais, mas logo completou, a voz embargada. Eu também vi isso nele. Ele é diferente dos irmãos, diferente de mim. Mildred, com lágrimas no rosto, apenas assentiu. A gente precisa deixá-lo ir. As semanas seguintes passaram como um borrão de formulários, cartas e conversas baixas. O padre McCarthy escreveu uma carta de recomendação tocante para o seminário menor agostiniano em St. Augustine, próximo a Saugatuck. Mildred arrumou com cuidado os poucos pertences do filho, camisas bem passadas, o terço preferido, a Bíblia que ele carregava desde a primeira comunhão. À medida que o dia da partida se aproximava, ela passou a observá-lo com mais atenção. Queria guardar tudo. O jeito como a franja caía sobre a testa, como os lábios se mexiam em oração, como os olhos se iluminavam quando falava dos planos. Cada detalhe ela queria gravar no coração. A manhã da despedida amanheceu cinzenta e fria. A estação de trem estava silenciosa. A plataforma coberta de neve fina. Louis carregava a mala e apertou a mão do filho com firmeza, embora os olhos entregassem o que tentava esconder. Os irmãos o abraçaram com hesitação, sem entender ao certo o que significava estudar para ser padre. Então Mildred se colocou diante dele. Ajustou o cachecol com delicadeza, ajeitando-o sobre o peito e segurou o rosto do filho entre as mãos. Escreve para mim, pediu com a voz embargada. Todo domingo, se puder, ele prometeu. E lembra, disse ela, enxugando uma lágrima na bochecha dele com o polegar. Você não me pertence mais. Na verdade, nunca pertenceu. Agora você é dele. Nunca se esqueça disso, Robbie. Nunca. Não vou esquecer, mamãe, respondeu baixinho. Ela o abraçou pela última vez, sentindo o cheiro do filho, tentando segurar aquele momento no corpo. O apito do trem soou e ele se afastou, subindo os degraus. Pelo vidro da janela, ela o viu sentar-se e colocar a bolsa ao lado. No instante em que o trem começou a se mover, ele levantou a mão. Ela fez o mesmo, os olhares conectados até que o trem sumiu da vista. Quando voltaram para casa, o silêncio era quase insuportável. O quarto dele estava do jeitinho que ele deixou. A cama arrumada, a túnica do coral pendurada, os santinhos enfiados sob o travesseiro. Aquela noite, Mildred sentou-se na cama do filho, os dedos percorrendo a beirada dos lençóis, como se em meio ao vazio ainda pudesse sentir o calor da presença dele. Naquela noite, sentada na beirada da cama do filho, Mildred chorou em silêncio. As lágrimas escorriam devagar, enquanto seus dedos deslizavam pelo travesseiro ainda quente. Mas por trás da dor que apertava seu peito, havia também algo que só uma mãe entende. Orgulho. Orgulho por ele ter sido corajoso o bastante para dizer sim ao chamado que ela própria havia escutado em seu coração tantos anos antes. Orgulho por ele ter escolhido o caminho mais difícil. Orgulho por ele se dispor a entregar a vida a algo muito maior do que ele mesmo. No seminário, Robert se adaptou rapidamente à rotina rigorosa de orações, estudos e vida comunitária. Levantava-se cedo, ajoelhava-se na capela para as laudes e assistia às aulas de latim, filosofia e escritura. Enquanto outros meninos enfrentavam crises de saudade e angústia, Robert encontrava paz nos ritmos daquele novo cotidiano. É claro que havia momentos em que sentia falta de casa, do cheiro da comida da mãe, do silêncio acolhedor do pai, das provocações dos irmãos. Mas, como prometido, todo domingo ele escrevia uma carta. Em uma das primeiras ele dizia: Querida mamãe, os dias aqui são longos, mas bons. Me sinto mais perto de Deus em cada oração, em cada aula, até mesmo no silêncio da biblioteca. Às vezes penso em você na cozinha cantando baixinho enquanto cozinha, e isso me dá força. Por favor, diga ao papai e aos meus irmãos que os amo. Continue rezando por mim. Mildred guardava cada carta com cuidado, dentro de uma caixinha de madeira ao lado da cama. Em noites solitárias, abria uma por uma, relia cada linha como quem relê um salmo, os dedos percorrendo a caligrafia familiar, os lábios movendo-se em prece silenciosa. Nunca deixou que os vizinhos soubessem o quanto doía a ausência. Na igreja, continuava firme, cantava com a mesma entrega, participava das reuniões, cuidava da casa como sempre. Mas às vezes, ao acender uma vela depois da missa,
Ficava ali por mais tempo, fitando a chama como se esperasse ver o rosto dele refletido ali. Ela sabia que aquilo era apenas o começo, que a estrada seria longa e que ele enfrentaria momentos de dúvida, solidão e cansaço. Mas também sabia que ele não caminhava sozinho. Todas as noites, antes de dormir, ela repetia a mesma oração que murmurava desde o dia em que ele nasceu. Senhor, ele é teu, usa-o como quiseres. Mantém-no perto do teu coração, mesmo quando estiver longe do meu. Dá-lhe força, dá-lhe coragem, e nunca o deixes esquecer que é em ti que está seu verdadeiro lar. E enquanto adormecia, imaginava o filho ajoelhado na capela do seminário, a centenas de quilômetros de distância, as mãos unidas, os lábios repetindo as mesmas palavras que ela lhe ensinara quando pequeno. Ave Maria, cheia de graça. A distância podia ser grande, mas os corações continuavam ligados pela mesma fé, pelo mesmo amor, pela mesma esperança silenciosa que sempre os sustentou. E ali, no silêncio do seu quarto, com o terço apertado nas mãos, ela sorria por entre as lágrimas, sabendo que seu filho estava exatamente onde deveria estar, mesmo que para isso ela precisasse aprender a deixá-lo ir. Na manhã em que Robert partiu de vez, subiu no trem que o levaria para longe de Illinois, rumo ao silêncio disciplinado do seminário menor de Santo Agostinho, nas margens do lago Michigan. O rosto molhado de lágrimas de sua mãe o acompanhou durante todo o trajeto, mas também suas palavras: agora você pertence a ele. Aquilo não o assustava, soava como verdade, simples, definitiva. Sentou-se em paz, surpreendido por aquela tranquilidade que nascia no fundo do peito. O seminário era cercado por campos ondulados de pinheiros e carvalhos. Os prédios de pedra erguiam-se sobre a neve como sentinelas silenciosas. Robert chegou no auge do inverno, o vento cortante rasgando-o sobretudo enquanto ele atravessava o pátio com a mala apertada contra o corpo. Lá dentro, o calor e o cheiro de cera e incenso acolhiam, e as vozes dos outros rapazes ecoavam pelos corredores longos. Desde os primeiros dias, sentiu que era ali que deveria estar. O sino que chamava para a oração da manhã parecia ressoar dentro dele, e nunca se cansava do silêncio que preenchia a capela quando todos os seminaristas entravam em fila para as matinas. Aprendeu depressa os ritmos daquele novo mundo. Oração ao amanhecer, estudos durante a manhã, trabalho manual nos jardins ou oficinas, e noites calmas na biblioteca ou na sala comum. Enquanto alguns reclamavam da rigidez, ansiando por casa, barulho e liberdade, Robert se aninhava na ordem, no conforto de dias previsíveis. Os professores logo perceberam sua dedicação. O latim evoluía com rapidez. Seus textos de teologia eram reflexivos e maduros, e suas perguntas nas aulas de filosofia revelavam uma mente curiosa e profundamente reverente. Mas não eram apenas as notas que lhe rendiam respeito. Era o modo como servia sem ser chamado. Como empilhava os inários após a missa, varria os corredores, ou ficava para ajudar um colega com dificuldades. Naturalmente, sem pedir, tornou-se um líder silencioso. Os outros o observavam com admiração, ainda que ele nunca buscasse destaque. Certa noite, ao fim do primeiro ano, uma nevasca cobriu o campus. As aulas foram suspensas e os meninos se recolheram. Mas Robert caminhou até a capela, sentou-se no último banco, o vento uivando contra os vitrais, as chamas das velas inclinadas pela corrente de ar. E ali, orou longamente, não por si, mas pela família, pela paróquia, pelos colegas. Pediu a Deus que o tornasse digno do que quer que estivesse por vir. Aquela oração virou hábito. Com o passar dos anos, ele voltava sempre àquele espaço sagrado nos momentos de silêncio. Ajoelhava-se sozinho enquanto todos dormiam. Um dia o zelador o viu pela porta entreaberta e comentou: aquele menino reza como quem já conhece aquele com quem está falando. As cartas da mãe chegavam todo domingo à noite. Ela escrevia sem falhar, recheadas de pequenos detalhes da vida em Dalton, a quermesse da paróquia, o novo projeto do pai, as atividades dos irmãos. Mas entre as linhas, Robert sentia as orações dela, o orgulho e também a saudade contida em cada palavra. E nunca deixava de responder. Naquela noite, sentada na cama do filho,
Mildred chorou baixinho, sem fazer alarde. As lágrimas não eram apenas de saudade, mas de um orgulho que transbordava por dentro, silencioso e intenso. Orgulho por ver o filho responder com coragem a um chamado que ela mesma reconhecia desde os primeiros anos de vida dele. Orgulho por ele ter escolhido o caminho mais estreito. Orgulho por sua entrega a algo muito maior do que ele próprio. No seminário, Robert logo se habituou à rotina exigente de orações, estudos e vida em comunidade. Acordava cedo, ajoelhava-se na capela para as orações matinais e seguia para as aulas de latim, filosofia e escritura. Enquanto alguns colegas lutavam contra a saudade de casa, ele encontrava consolo na cadência tranquila daquele novo mundo. Sentia falta de casa, é claro, do aroma do pão de milho da mãe, dos conselhos calados do pai, das risadas dos irmãos. Mas, como prometido, todo domingo escrevia uma carta, dobrada com cuidado e enviada com a letra sempre caprichada. "Querida mamãe", dizia em uma das primeiras, "os dias são longos por aqui, mas são bons. Sinto Deus em cada oração, em cada aula, até mesmo no silêncio da biblioteca. Às vezes penso em você cantando na cozinha e isso me dá forças. Diga ao papai e aos meninos que os amo. Continue rezando por mim." Mildred guardava cada carta em uma caixinha de madeira ao lado da cama. Em noites mais solitárias, pegava uma delas e lia devagar, como se cada linha fosse uma prece. Passava os dedos pelas palavras, rezava em silêncio e fechava os olhos tentando sentir a presença do filho. Nunca deixou transparecer para os outros o quanto sentia sua ausência. Continuava a cantar no coral, a servir na igreja, a manter a casa com o mesmo cuidado. Mas às vezes, diante da vela acesa após a missa, ficava em silêncio por longos minutos, como se esperasse ver o reflexo do filho na chama tremeluzente. Ela sabia que aquilo era só o começo, que a estrada dele seria longa, cheia de provações. Mas sabia também que ele não estava só, e todas as noites antes de dormir, repetia a oração que acompanhava seus dias desde que ele nascera. "Senhor, ele é teu, usa-o como quiseres. Guarda-o junto ao teu coração, mesmo quando estiver longe do meu. Dá-lhe força, dá-lhe coragem, e nunca o deixes esquecer que é em ti que está o seu verdadeiro lar." E enquanto adormecia, imaginava o filho ajoelhado na capela do seminário, repetindo as mesmas palavras que ela lhe ensinara quando criança. E assim, apesar da distância, os corações seguiam unidos por uma fé tranquila e um amor que resistia ao tempo. Robert também guardava as cartas da mãe. Uma caixa de madeira sob a cama era seu refúgio nos momentos em que a saudade apertava. E mesmo ali, longe de casa, seu amor pela vocação só crescia. No segundo ano, tornou-se editor-chefe do anuário do seminário, unindo sua paixão pelas palavras ao seu senso natural de responsabilidade. Trabalhava até tarde organizando as páginas, escrevendo legendas, garantindo que cada história fosse contada com respeito. Foi também eleito secretário do Conselho Estudantil, reconhecimento silencioso de sua liderança. Nunca levantava a voz, mas era ouvido. Liderava com o exemplo, com a calma e a atenção aos detalhes. Por isso, no último ano em St. Augustine, foi incluído na Sociedade Nacional de Honra. Seu desempenho acadêmico era exemplar, seu caráter irrepreensível, e mesmo diante das homenagens, nunca se deixou envaidecer. Continuava varrendo os corredores, empilhando bancos após as missas, ajoelhado na capela quando todos já haviam ido dormir. O lugar onde mais se sentia pleno, no entanto, era no coral do seminário. Cantar preenchia nele um espaço que nenhuma palavra podia alcançar. Sua voz não era para ser ouvida, mas para louvar. Quando se entregava ao canto, sentia-se parte de algo antigo, eterno, algo maior do que qualquer ambição. No dia da formatura, os pais enfrentaram a longa viagem até Michigan em meio à chuva da primavera. Mildred chorou baixinho ao vê-lo cruzar o palco, com o terno preto, o cabelo bem penteado e os passos firmes. Lembrou-se do menino que improvisava sermões para os brinquedos com uma toalha sobre os ombros. Seu coração transbordava, de alegria, de saudade, de uma fé que sabia confiar mesmo quando doía. Depois da cerimônia, abraçou-o forte e com a voz embargada sussurrou: "Você ainda é o meu Robbie." Ele sorriu e nos olhos dela viu a mesma promessa silenciosa que já conhecia desde sempre. Naquele verão,
Voltou por pouco tempo antes de seguir para os estudos universitários em Vila Nova. Estava mais alto, mais confiante, mas a humildade seguia firme nos gestos. Os irmãos notaram a diferença. O jeito de andar pela casa com propósito, a escuta atenta, o silêncio cheio de presença. Passava boa parte do tempo na paróquia, ajudando nas missas, visitando doentes com o padre McCarthy, organizando atividades para os jovens. Todos comentavam sobre ele, como era capaz de levar paz aonde entrava. Até Dona Hennessy, conhecida pelo mau humor, amolecia quando ele chegava para rezar. Seus pais o observavam com um misto de admiração e saudade. Já não parecia totalmente deles. Pertencia à igreja, pertencia a algo muito maior do que aquela pequena família de Dalton. Numa noite quente de julho, Mildred o encontrou sozinho na varanda. O ar parado, denso. Sentou-se ao lado, as mãos cruzadas no colo, e esperou. Após um longo silêncio, ele disse: "Às vezes eu tenho medo." Ela se virou devagar. Medo de quê? De não ser bom o bastante, de falhar com ele, de decepcionar todos. O coração dela apertou. Pegou a mão do filho e respondeu com doçura: "Você não foi chamado por ser perfeito. Foi chamado porque está disposto. Deus faz mais com a disposição de um coração do que com o orgulho de 1000 outros." Ele não respondeu de imediato, mas apertou forte a mão dela, e ela soube que as palavras tinham encontrado morada no coração dele. Naquele outono, partiu novamente. Em Vila Nova, estudaria matemática. Sua mente, sempre afiada e disciplinada, florescia entre números e lógica, mas o coração permanecia no altar. Passava horas na capela do campus, rezando por clareza, por força, por graça, para continuar dizendo sim. Os anos passaram para Mildred entre alegrias e saudades. Continuava na biblioteca, no coral, nas orações de todas as noites. Cada carta do filho lembrava que ele seguia em frente em sua vocação e se afastava do menino que ela ainda sonhava às vezes, mas nunca duvidou. Sabia desde o começo que ele não lhe pertenceria para sempre, que sua missão o levaria para longe, talvez para sempre, mas também sabia que Deus o havia escolhido, que suas orações haviam sido ouvidas, que seu Robbie estava se tornando exatamente quem nasceu para ser. E todas as noites, ao ajoelhar-se ao lado da cama, ela repetia: "Ele é teu, Senhor. Sempre foi. Ajuda-o a nunca se esquecer disso." E mesmo longe, em algum dormitório silencioso ou capela vazia, Robert sentia essas preces como uma mão invisível sobre o ombro, sustentando-o a cada passo no mistério da vocação. O menino que um dia transformou biscoitos em hóstias e toalhas de cozinha em paramentos estava se tornando um homem de fé, um homem de humildade, um homem que um dia guiaria a igreja, mas, por enquanto, ainda era o seu Robbie, e isso já era mais do que suficiente. Com a mesma firmeza silenciosa que a acompanhava desde menina, Mildred seguia sua vida, enquanto cada um dos filhos trilhava o próprio caminho. Robert havia partido há tempos, respondendo ao chamado que ela sempre soube que viria, enquanto os irmãos mais velhos construíam suas trajetórias, e ela, discretamente, mantinha a família unida, como um fio invisível costurando os retalhos de um tecido delicado e resistente. Ninguém além dos filhos sabia quantas noites ela permanecia acordada depois que todos já estavam na cama, sentada à mesa da cozinha, com o terço escorrendo entre os dedos, sussurrando o nome de cada um dos filhos em oração. A casa agora parecia mais vazia, não apenas porque Robert havia partido, mas porque sua ausência preenchia os espaços com um silêncio mais profundo do que ela havia imaginado. Aos domingos, ela ainda colocava a mesa como se ele pudesse entrar pela porta a qualquer instante. Às vezes alisava o lugar à mesa onde ele costumava se sentar, ajeitando um guardanapo que não precisava de ajustes, e seu pensamento voava para longe, para as trilhas cobertas de neve em Michigan, para o banco da capela em Vila Nova, onde imaginava o filho ajoelhado, murmurando as mesmas orações de sempre. Seu trabalho no colégio católico Mendel ainda ocupava boa parte dos dias. Como bibliotecária, vivia cercada daquilo que mais amava: silêncio, livros e mentes jovens buscando sentido. Não pregava com palavras, mas sua presença inspirava. Ao andar pelos corredores, ajeitando volumes ou ajudando um aluno a encontrar um título, seu jeito calmo e firme bastava para silenciar a agitação.
Entre os colegas, era conhecida como o coração da escola, não apenas por lembrar o nome de cada estudante, mas por levá-los consigo, em oração, todas as noites. Aos domingos, sua voz ainda ecoava na igreja de Santa Maria da Assunção com a mesma pureza dos tempos de juventude. Ave Maria ainda emocionava quem a ouvia, mesmo que os anos marcassem aos poucos seu rosto com linhas discretas. Os paroquianos notavam que ela permanecia ajoelhada mais tempo que os outros após a missa. Quem a conhecia bem sabia. Eram orações pelos filhos e especialmente por Robert. Louis, seu marido, seguia na educação, agora como superintendente das escolas públicas de Chicago, liderando programas que impactavam gerações. Era um homem de poucas palavras, mas demonstrava o orgulho pelos filhos em gestos discretos, consertando o que quebrava em casa, enviando um dinheiro extra nas cartas de Robert, ou desviando o olhar quando Mildred enxugava os olhos silenciosamente na missa. Os dois filhos mais velhos haviam se tornado homens honrados. Louis Martin, o primogênito, servira na Marinha e depois mergulhara no novo universo da tecnologia. John Joseph escolhera seguir os passos dos pais, lecionando em escolas católicas até se tornar diretor. Ambos visitavam com frequência, trazendo novidades e histórias, mas para Mildred, o lar ainda sentia falta daquela presença serena e silenciosa de Robert. À noite, depois do jantar, ela costumava se sentar na poltrona ao lado da janela com um maço de cartas no colo, todas escritas por Robert, guardadas com cuidado e amarradas por uma fita. Lia e relia cada uma, como se as palavras dele fossem um sopro vindo de longe. A caligrafia tornava-se mais firme com os anos, mas a humildade e a saudade nunca deixavam aquelas linhas. Querida mamãe, dizia uma delas, as aulas de matemática são desafiadoras, mas há uma beleza nelas, como se fossem outra forma de compreender a ordem de Deus. Diga ao papai que o conselho sobre paciência me ajudou esta semana, e diga aos meus irmãos que estou rezando por eles. E por favor, reze sempre por mim. E ela rezava. Sempre. Na paróquia, Mildred continuava como sempre, organizando jantares comunitários, arrumando flores no altar, liderando reuniões da Sociedade do Rosário. As pessoas vinham até ela em busca de conselhos, consolo, oração, mas poucos sabiam que sua força vinha dos momentos silenciosos com Deus em casa, muitas vezes nas noites frias de inverno, sentada no quarto do filho, mais organizado do que jamais havia sido, com os olhos fechados. Às vezes imaginava que ele ainda era um menino ajoelhado aos pés da cama, sussurrando as orações que ela lhe ensinara. Outras vezes, via mentalmente o homem que ele estava se tornando, a voz mais grave, as mãos firmes segurando o cálice, os ombros carregando o peso de um chamado. Suas irmãs apareciam de tempos em tempos, enchendo a casa de risos e conversa animada. Duas delas haviam entrado para ordens religiosas, e sempre diziam que Robert tinha algo semelhante aos irmãos que conheciam nos conventos. Ele tem aquela luz, aquele fogo calado. Isso não se ensina, Millie. Isso é dom. E Mildred apenas sorria, mexendo o café. Eu vi isso nele desde que era pequeno. Numa tarde chuvosa, voltando da biblioteca, Mildred encontrou um garoto sentado na calçada, encolhido, chorando com os livros espalhados ao redor. Sem pensar duas vezes, ajoelhou-se ao lado dele. Entre soluços, o menino contou que zombavam dele por ser certinho demais. Chamavam-no de padrezinho. Mildred colocou a mão sobre o ombro do menino e disse com ternura: "Nunca deixe que te façam sentir vergonha de quem você é. O mundo precisa de meninos como você. Não se esqueça disso." Ele assentiu timidamente, e ela o ajudou a recolher os livros antes de vê-lo partir. Naquela noite, sentada sozinha na sala, Mildred pensou em Robert. Nas vezes em que ele também foi motivo de piada, nas vezes em que andou sozinho, mas seguiu em frente, e se perguntou se, mesmo agora, ele ainda duvidava de si às vezes. Se, em alguma madrugada, ele também se perguntava se seria suficiente. E então, como sempre fazia, rezou mais uma vez, sussurrou o nome dele no silêncio, e ofereceu, como desde o início, sua fé discreta por aquele filho que nunca deixara de carregar em oração. Porque mais do que palavras, suas orações eram o maior presente que ela poderia lhe dar. E assim, os anos continuaram passando, com a suavidade dos dias que se repetem, mas nunca da mesma forma.
Em Dalton, as estações seguiam seu curso, tingindo a pequena casa de tijolos com as cores da vida. O verde dos brotos na primavera, o dourado das folhas no outono, o branco sereno dos invernos que pareciam mais silenciosos desde que Robert partira. E Mildred seguia firme, sustentando a casa com sua presença. Não com gestos grandiosos, mas com a força constante de quem ama sem esperar aplauso. As cartas de Robert vinham com menor frequência à medida que a formação se aprofundava e o tempo se tornava mais escasso. Mas quando chegavam, ainda vinham cheias de carinho, sempre começando com um "querida mamãe" e terminando com um pedido: "Por favor, continue rezando por mim." E ela nunca deixou de rezar. Em Vila Nova, Robert mergulhou nos estudos. Concluiu sua graduação e ingressou nos estudos teológicos mais avançados. Mesmo entre livros complexos e debates profundos, seu coração permanecia fiel à simplicidade das primeiras orações, aquelas que aprendeu ajoelhado ao lado da mãe no quarto pequeno de Dalton. O menino que um dia transformara panos de prato em paramentos e biscoitos em hóstias, agora usava batina e caminhava pelos corredores do seminário maior com a mesma serenidade de quem sempre soube onde devia estar. O tempo trouxe mudanças inevitáveis. Louis, o pai, começou a caminhar mais devagar, mas ainda observava os filhos com um olhar firme e silencioso, cheio de orgulho. Os irmãos de Robert formaram famílias, construíram vidas, mas nunca se afastaram de tudo o que aprenderam sob aquele mesmo teto. E Mildred, mesmo envelhecendo, nunca perdeu a lucidez da alma. Continuava cantando, mesmo que sua voz agora tivesse menos força, mas talvez mais verdade. Ainda ajudava na igreja, ainda era procurada pelas famílias, ainda era, para tantos, uma referência de fé, mesmo sem querer ser vista como tal. E então chegou o dia que ela já havia previsto tantas vezes em seus pensamentos silenciosos. Um dia comum de céu limpo, sol brando e vento leve. A notícia chegou como um sopro, não repentina, mas cheia de sentido. Robert, agora homem, padre, servo da igreja, havia sido escolhido. Um chamado maior, um novo nome, uma missão que ultrapassava tudo o que um dia imaginaram. E enquanto o mundo inteiro assistia, os olhos voltados para a sacada da Basílica de São Pedro, para o novo Papa, Mildred estava em sua casa, de mãos unidas, olhos marejados, coração calmo. Não porque fosse uma surpresa, mas porque, de certo modo, sempre soube. Para muitos era o início de uma nova era. Para ela, era a confirmação de uma vida inteira de oração, de entrega, de silêncio fecundo. O menino que ajoelhava no chão da sala agora abençoava multidões. Mas em seu coração, ele ainda era o menino que sussurrava a Ave Maria antes de dormir. O menino que segurava sua mão nos domingos frios. O menino que pertencia, desde o começo, a Deus. E naquela mesma noite, ao acender uma vela e segurar o terço entre os dedos já frágeis, Mildred olhou para o céu estrelado e repetiu pela milésima vez as mesmas palavras de sempre. Ele é teu, Senhor, sempre foi. E agora o mundo inteiro também sabe. Depois disso, não disse mais nada. Apenas sorriu em paz, porque no fundo, seu trabalho estava feito.